Seja muito bem-vindo! Nessa aula, irei resolver as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio Regular. Essas atividades são da semana 1 do volume 3. Essas atividades são fornecidas pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Mas antes de irmos para as atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e, se gostar dessa aula, deixe seu like. Deixe também um comentário, caso haja alguma dúvida. Será um imenso prazer responder. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Antes de irmos para as resoluções, vamos dar uma pequena introdução nos conceitos teóricos importantes para a resolução das atividades. Primeiro, um conceito muito importante, o conceito de calor. O que é calor? É a energia transferida de um corpo de uma maior temperatura para um outro corpo que possui uma menor temperatura, quando esses corpos são colocados em contato. Então, nós temos aqui o corpo A e o corpo B. Eles possuem temperaturas diferentes. O corpo A está numa temperatura maior e o corpo B numa temperatura menor. Quando esses corpos são colocados em contato, haverá transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência de calor irá acontecer até que a temperatura desses corpos se igualem. A partir do momento em que a temperatura se igualar, não existirá mais transferência de energia, não existirá mais transferência de calor, certo? E aí nós falamos que os corpos entraram em equilíbrio térmico. Outro conceito muito importante é termoquímica. O que é termoquímica? Termoquímica é uma área da termodinâmica que estuda a quantidade de calor absorvido ou liberado nas reações químicas e também nos processos físicos. Então, a termoquímica, ela estuda o calor transferido nas reações e nos processos físicos, certo? Outro conceito muito importante, o que é calor de reação? Calor de reação é o nome dado à quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química ou mudança de estado. E entalpia, que vai ser uma definição, uma propriedade que nós vamos utilizar muito em termoquímica, entalpia é uma propriedade extensiva de uma substância e ela está relacionada com o calor da reação. A entalpia vai ser permitido calcularmos o calor absorvido ou desprendido numa reação química. Como é uma propriedade extensiva, é uma propriedade que só depende do estado final e inicial. Então, é uma função de estado, onde a variação de entalpia vai ser o valor de entalpia final do processo menos entalpia inicial, certo? E aí, nós vamos para os últimos conceitos, que vão ser em relação ao que é um processo endotérmico e o que é um processo exotérmico. O processo endotérmico vai ser aquele processo ou reação que vai ocorrer com a absorção de energia. É um processo que precisa de calor, precisa de energia para que ocorra. Já o processo exotérmico é um processo que libera energia. Quando a reação ou processo físico ocorrer, vai estar liberando calor para o meio externo, vai estar liberando energia. Então, numa reação, nós temos no processo endotérmico um reagente com energia, precisa de energia, precisa absorver energia para chegarmos ao produto. Já no endotérmico, o reagente vai converter em produto e liberar energia. Graficamente, o que nós teremos num processo endotérmico? A entalpia final, a entalpia do produto, ela é maior do que a entalpia do reagente. Então, aqui, ó, entalpia do produto maior que a entalpia do reagente. Já no processo exotérmico, o reagente ele possui uma entalpia maior do que o produto. Então, a gente viu lá
variação de entalpia, que é a etapa, né, a entalpia final menos a entalpia inicial, no caso de uma reação química, a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Então, num processo endotérmico, como o produto sempre vai ser mais energético do que o reagente, o ΔH, a variação de entalpia de um processo endotérmico, é sempre positivo. Já no processo exotérmico, essa variação é sempre negativa. Por quê? Porque a entalpia do produto sempre é menor do que a entalpia do reagente, certo? Uma equação termoquímica. Numa representação de uma equação termoquímica, a gente tem que deixar especificado alguns termos. Por exemplo, toda a equação química ela tem que estar ajustada, tem que estar balanceada. Outra situação tem que representar os estados físicos de todas as substâncias. Por quê? Porque o estado físico na qual encontra uma determinada substância altera no valor da variação de entalpia do processo. A gente sempre tem que fornecer a temperatura e pressão na qual a reação química está ocorrendo e o calor, a representação do calor, se é um calor absorvido ou se é um calor liberado. Então, numa representação da equação termoquímica, a gente não pode deixar de representar essas 4 situações. Então, a equação tem que estar balanceada, tem que estar representados os estados físicos dos produtos e reagentes, tem que representar a temperatura e a pressão na qual essa reação ocorreu e tem que representar o ΔH da reação. Se é um ΔH positivo ou se é um ΔH negativo, tá bom? Então, exemplo aqui, ó. Carbono reage com oxigênio formando CO2. Então, tá balanceado? Tá, porque do lado aqui eu tenho um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Os estados físicos das substâncias estão representadas. Está representada aqui a temperatura e a pressão na qual essa reação ocorreu e o valor aqui de ΔH, que se é negativo significa que liberou energia, certo? Outro exemplo, aqui nessa situação o ΔH está positivo, significa que é uma reação que precisa de calor para acontecer. E por último, nós vamos ver a relação de entalpia com estado físico. Por exemplo, a água. Quando nós temos água no estado sólido, para a gente passar para água no estado líquido, a gente precisa fornecer calor. Então, essa etapa de água sólida para líquida, que é a etapa de fusão, a gente precisa fornecer calor. Já da água líquida para água gasosa, a gente também precisa fornecer calor, que é aqui a etapa de evaporação, a gente fornece calor. Então, da água gasosa para líquida, da água sólida para líquida, da líquida para gasosa, a gente fornece calor. Então, essa etapa aqui é um processo endotérmico. Já ao contrário, água gasosa para água líquida, a gente retira calor. A quantidade de calor retirado é exatamente igual à quantidade de calor fornecido no processo inverso. O mesmo ocorre aqui da água líquida para água sólida, a gente também retira calor. Então, graficamente a gente consegue ver que do sólido para líquido, do líquido para gasoso, o processo é endotérmico, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, o processo é exotérmico. O mesmo está aqui para uma reação, a reação entre hidrogênio e oxigênio. Se a gente tem como produto água gasosa, o valor de entalpia, ele refere-se a 57,8. Agora, se o produto for água líquida, vai liberar mais energia. E quando for água sólida, libera ainda mais energia. Então, por isso que é importante e crucial representar os estados físicos das substâncias, porque a gente vê aqui, ó, conforme o estado físico do produto formado, a gente tem um valor de entalpia, certo? E aqui, só para a gente ver essa relação de entalpia com o estado físico, né? Foi o mesmo que a gente viu graficamente. Então, do estado sólido para líquido, de líquido para gasoso, nós temos um processo endotérmico. Agora, de gasoso para líquido, de líquido para sólido,
nós temos um processo exotérmico. Certinho? Então vamos então às atividades. Atividade 1. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra variação da pressão externa. Então tá falando aqui que essa transformação é transformação 1 aqui, ó, do vapor para água líquida, 2, da água líquida para água vapor, 3, água líquida para gelo e 4, do gelo para água, todos ocorrem numa mesma pressão, ok? Que é a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Pode-se afirmar que as transformações 3 e 4 são exotérmicas? Então, gente, 3 aqui, ó, é um processo exotérmico, só que 4 tá fornecendo energia, então é um processo endotérmico. Então, 3 e 4, eles têm a mesma quantidade de energia, só que nessa aqui situação tá liberando energia e aqui tá absorvendo energia. Então, A tá errado. As transformações 1 e 3 são endotérmicas? Não, 1 e 3 é exotérmica. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. Na verdade, a quantidade liberada em 3 é igual à quantidade absorvida em 4. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3. Na verdade, a gente não, só com os desenhos a gente não pode mensurar que isso seja verdade, porque são processos diferentes, tá bom? A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2. Então, aqui em 1 está sendo liberado e em 2 está sendo absorvido. Então, sim, porque aqui, ó, vapor está se transformando em água líquida se transformando em vapor. São processos inversos, logo, são envolvida a mesma quantidade de calor. Nessa situação aqui, liberando e aqui absorvendo. Resposta correta, letra E. Certo? Atividade 2. Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Então, a gente viu essa definição lá na introdução da nossa aula. Se uma reação é exotérmica, o sistema perde calor, correto? E a vizinhança ganha a mesma quantidade de calor perdido pelo sistema, correto? Se o processo é endotérmico, o sistema ganha calor, sim, e esse calor vem de onde? Da vizinhança, que perde a mesma quantidade de calor recebida pelo sistema. Correto. Se a reação ela é exotérmica, sua entalpia final é menor do que a entalpia inicial, certo? Logo, sua variação de entalpia é menor que zero. E endotérmica, sua entalpia final é maior do que a entalpia inicial, logo, sua variação de ΔH é maior que zero. Também correto. Então, todas as afirmativas estão corretas. Atividade 3. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? Então, gente, se a água ela vai evaporar, como a gente viu lá na introdução, a evaporação é uma transformação física da água de líquida para gasosa. Precisa de fornecer energia. E essa energia, esse calor para que essa mudança de estado físico ocorra, vai ser fornecida pelo nosso corpo. Então, a gente vai perder calor pela nossa pele. Por isso, a sensação de frio. Então, a resposta correta é letra B. A evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do nosso corpo. Por isso, a sensação de frio. Certo? Atividade 4. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, também conhecido como moringas ou potes de cerâmica não esmaltadas, para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Na verdade, gente, esses vasilhames, eles são porosos. O que ocorre é que a água que está dentro desse recipiente, ele tem a capacidade de passar pela parede desse vasilhame de barro, por ser poroso. E quando a água fica na superfície externa, essa água tende a evaporar. Para que ela evapore, a gente precisa fornecer
calor, fornecer energia para que ocorra essa mudança de estado físico. E nessa situação ela vai tirar calor tanto do vasilhame quanto da água que está no interior desse vasilhame. Por isso, a água no interior desses vasilhames tem uma temperatura inferior do que a temperatura ambiente. Então, a resposta correta é: o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Certo? Última atividade, atividade 5. A seguir estão representadas a situação do dia a dia de muitas pessoas, em que ocorrem mudanças de estado físico. Então, a evaporação da água é a mudança de líquido para gasoso, a nevasca é a mudança de estado físico de líquido para sólido e a condensação é a mudança de estado físico de gasoso ou vapor para líquido. Está pedindo para identificar se o processo é endotérmico, exotérmico e para fazer um diagrama representando cada processo acima. Então, para a água evaporar, a gente precisa fornecer energia. Então, a água evaporar é da situação água líquida para vapor. Então, é um processo endotérmico. A gente fornece calor, fornece energia. Já a nevasca é a mudança de estado físico líquido para sólido. Então, aqui a gente libera energia. É um processo exotérmico. E a condensação da água é do vapor para a água líquida, também um processo exotérmico. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa um comentário. Vai ser um prazer responder e tirar a dúvida de vocês. Certo? Se gostou da aula, deixe seu like. Conto com vocês nas nossas próximas aulas. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho!